Olá, gente. Vamos à correção da página 45 e 46 no livro de língua portuguesa. Essa atividade foi a atividade passada na última videoaula e aí nós vamos fazer hoje, tá? Então, a primeira questão aí tá pedindo que vocês leiam os títulos dos romances de aventura e respondam as perguntas. Então, eu tenho O Lobo do Mar, de Jack London, e tenho A Ilha do Tesouro. Bom, a pergunta da letra A é: quais elementos da capa dos livros caracterizam a narrativa de aventura? Bom, o primeiro elemento, que está em ambas as partes, é essa figura, esse lugar fantástico, né? Tanto na primeira quanto na segunda capa, nós temos um cenário de mar, de ilha deserta, de mar turbulento. Então, em uma aventura, em um romance de aventura, que prevalece esse cenário que normalmente não é um cenário comum de uma cidade ou de alguma coisa parado. Sempre tem que ser um cenário que remeta a situações que vão fugir totalmente da realidade comum, né? Temos também a figura do herói, sempre tem um pirata, um marinheiro, alguém que se destaque de alguma forma dentro desse contexto do romance de aventura. Na questão B, a pergunta é: nos títulos, os dois livros, há um conjunto de palavras que caracterizam os substantivos lobo e ilha. Quais são esses conjuntos de palavras? Bom, lobo, eu tenho o lobo do mar e ilha do tesouro. Então, do mar e do tesouro, a gente diz que eu tenho uma locução adjetiva. Por que uma locução? Porque eu tenho duas palavras com sentido de adjetivo. Eles são duas palavras do mar, do tesouro. E essas palavras, elas têm um sentido só, que é um sentido de adjetivo, né? Dando característica. Do mar da característica lobo e do tesouro da característica ilha. E essa é a função do adjetivo, caracterizar o substantivo. Letra C. Como são formadas essas expressões? Copie no caderno a alternativa adequada. Bom, a primeira alternativa é por uma preposição e um adjetivo. A segunda, por uma preposição e um substantivo. E a terceira, por uma preposição e um verbo. É óbvio que é a primeira, porque eu acabei de falar, né? Que é uma locução adjetiva. Juntou uma preposição com um adjetivo. A primeira alternativa. Então, aí eu tenho alguns exemplos e eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa tabela, porque é uma tabela onde vocês vão ver alguns exemplos de locuções adjetivas. Lembrando que locução é toda vez que eu tenho duas palavras ou mais com o sentido de uma. E adjetivo é aquela classe de palavras que dá característica ao substantivo, né? Ao ser. Então, dê uma olhadinha, porque isso vai ajudar vocês a identificarem lá na frente, tá? Indo para a segunda, nós temos o texto da Moana, é a mais interessante das princesas da Disney. Eu não vou fazer a leitura aqui por conta do tempo do vídeo, mas aí vocês fizeram, né, para responder tem que ter feito, e eu já vou direto para as perguntas. A primeira questão: como a animação é avaliada na resenha? Que argumentos justificam essa afirmação? Então, a avaliação que é feita na resenha é de uma história de uma princesa mais interessante do que as outras da Disney. E os argumentos que eles utilizam é o fato de Moana ser corajosa, ela não ser aquela heroína que aguarda pelo príncipe vir salvá-la, né? É ela que vai lá salvar o povo, salvar a ilha, tomar essa decisão sem precisar aguardar ninguém. Ela vai, chama o semideus, né, o Maui, para poder ajudar. Mas é ela que dispõe, é ela que sai, é ela que vai atrás. Diferente das princesas, as outras princesas da maioria, né? Que a gente tem a Mulan, que também corre atrás, se disfarça de guerreiro. Mas a maioria sempre aguarda pelo príncipe. Que adjetivos são usados no primeiro parágrafo para caracterizar Moana? Voluntariosa, determinada, independente e autossuficiente. São esses os adjetivos que ele utiliza para caracterizar a Moana.
C. Por que Moana é considerada a mais interessante das princesas da Disney? Porque eu disse isso na primeira questão, né? Porque ela não espera que ninguém a salve. Ela vai e toma a posição de heroína, no sentido de ir lá salvar seu povo, sua ilha, dos perigos que estão iminentes, né? Dos perigos que estão vindo. Como é descrito o parceiro de Moana? Aí tem a descrição dele. Descreve como um semideus pouco modesto, grandalhão, cabeludo e tatuado. Próxima. Releia o título da resenha. Qual é a função do adjetivo interessante? Descrever a personagem ou expressar sua opinião? Descrever é expressar a opinião sobre o título, né? Ele descreve a personagem depois. No primeiro parágrafo vai dizer as características de Moana. Mas aí é expressar a opinião dele, do autor do texto, sobre a história. Então, ele achou Moana mais interessante. Vai ter gente que não vai achar. Tem gente que prefere Mulan, tem gente que acha a Branca de Neve a história mais interessante. Então, na opinião do autor, a Moana é mais interessante. A história da Moana, não a característica da personagem. Porque a característica da personagem ele vai dizer lá na frente. Observe a imagem de Moana e seu parceiro. Que outros adjetivos você usaria para caracterizá-los fisicamente? Eu diria forte, bonita, eu acho a Moana bonita, valente, ousada também. Eu colocaria o adjetivo gordinho, tá? Então, vejam aí quais são os adjetivos que vocês acham interessantes para colocar. Lembrando que adjetivo caracteriza o substantivo.